Esse homem foi levado por criaturas a uma cidade escondida na montanha. Boa noite, pessoal. Em julho de 1988, em uma noite sufocante na zona rural de Betances, em Ponce, Porto Rico, Carlos Manuel Mercado, um homem simples e trabalhador, lutava contra o calor que parecia grudar na pele. O dia havia sido pesado, mas o sono não vinha. O quarto estava insuportavelmente abafado, e em busca de alívio ele se mudou para o sofá da sala. Imaginava que ali o ar circularia melhor, mas o calor persistia como um inimigo invisível. Enquanto encarava o teto em silêncio, um acontecimento impossível quebrou a monotonia da noite. Um clarão branco, ofuscante, atravessou as frestas da persiana, inundando a sala inteira com uma intensidade que lembrava o meio-dia. Logo depois, um som estranho, um zumbido metálico contínuo, vibrante, penetrou no ambiente. Era como se a própria casa tivesse começado a tremer por dentro. Carlos se levantou atônito. Antes que pudesse se mover, ouviu algo bater na janela. Não era o vento, não era um galho. Era uma batida rítmica, como se alguém quisesse chamar sua atenção. Ele se aproximou com cautela, esperando encontrar um carro, uma pessoa perdida pedindo ajuda. Mas o que viu do outro lado da janela paralisou seus músculos. No gramado iluminado pelo clarão, estavam 3 figuras de aparência alienígena. Tinham pouco mais de 1 metro de altura, cabeças grandes e desproporcionais, olhos imensos, negros e ovais, que refletiam a luz como espelhos. A pele acinzentada, marcada por protuberâncias, parecia úmida. Vestiam macacões claros que cobriam quase todo o corpo. O impulso imediato de Carlos foi correr. Mas antes que conseguisse, uma sensação invadiu sua mente. Uma mensagem silenciosa, sem palavras, mas clara como um pensamento que não lhe pertencia. Não tenha medo. Não queremos te ferir. Estamos aqui por um propósito importante. O medo recuou como uma onda. Uma tranquilidade artificial o dominou, absurda diante da cena que tinha diante dos olhos. Sem compreender o porquê, ele confiava neles. Quando os seres pediram mentalmente que saísse de casa, Carlos se levantou como em transe, abriu a porta e caminhou até o quintal. 2 dos humanoides estenderam suas mãos pequenas e ele, sem hesitar, segurou-as. Guiaram-no até um terreno vizinho, onde uma visão ainda mais impactante surgiu. Uma nave colossal, em formato piramidal com o topo arredondado, flutuava a poucos metros do chão. De sua base saíam 4 estruturas semelhantes a trens de pouso. Luzes pulsavam em tons azulados e dourados ao longo das bordas. Uma escada metálica desceu suavemente até o solo. O coração de Carlos batia como um tambor. Quando o convite telepático veio novamente, "Suba!", ele obedeceu. Dentro da nave, deparou-se com um espaço iluminado por uma luz sem fonte visível, painéis repletos de símbolos indecifráveis e um ar com aroma metálico suave. Foi então que um novo ser se aproximou. Diferente dos outros, era mais alto, de porte imponente, pele cinza lisa e cabeça proporcionalmente grande. Usava uma túnica branca até os pés. Sua presença emanava autoridade calma. Sem mover os lábios, apresentou-se como capitão e médico da nave. Explicou que levaria Carlos a um local especial e que, ao final, o devolveria em segurança. Ele indicou uma poltrona presa a uma base giratória. Assim que Carlos se sentou, a nave tremeu suavemente e decolou sem som algum. Pela janela curva, ele via a vegetação desaparecer em alta velocidade, as copas das árvores balançando sob a força invisível da propulsão. O destino ficou claro quando a nave seguiu em direção à Sierra Bermeja, uma cordilheira coberta de boatos, sobre luzes estranhas e sons misteriosos. Carlos conhecia as histórias. Pastores e pescadores falavam sobre coisas inexplicáveis naquele lugar. Agora, ele mesmo era levado até lá. A aceleração parecia dobrar o espaço. Em minutos estavam diante do Monte El Calu, uma montanha envolta em névoa e silêncio. Mas a nave não parou. Avançava direto contra a parede de pedra. Carlos pensou que seria esmagado, mas no instante final, a rocha se dissolveu como água, revelando uma entrada perfeita, simétrica, iluminada por dentro. A nave atravessou o túnel em silêncio absoluto.
As paredes refletiam a luz em padrões que lembravam organismos vivos, respirando lentamente. O ar esfriava, trazendo um odor de ozônio. Era como atravessar um portal para outro mundo. O túnel se expandiu até revelar uma caverna colossal. Torres metálicas, passarelas suspensas e dezenas de naves repousavam em estruturas que lembravam hangares. A visão parecia impossível. Uma cidade subterrânea oculta sob a montanha. Conduzido até uma galeria envidraçada, Carlos viu centenas de seres trabalhando em silêncio. O capitão explicou que aquele era apenas um dos complexos subterrâneos espalhados pelo planeta. Existiam há séculos, adaptados por gerações de diferentes espécies que ali colaboravam. O local servia tanto para a manutenção das naves, quanto para estudar a humanidade à distância. Carlos observava, perplexo, laboratórios e salas de controle, onde criaturas operavam máquinas incompreensíveis. Em uma sala, hologramas mostravam florestas, cidades e catástrofes naturais em tempo real, parte de um monitoramento ambiental da Terra. O capitão esclareceu: "Não interferimos, apenas observamos, tentamos compreender, alertar, preservar." Em outra ala, engenheiros de aparência distinta, mais altos, quase humanos, trabalhavam em veículos sem rodas, feitos de painéis translúcidos que reagiam ao toque. O capitão explicou que várias espécies cooperavam no projeto, unidas por acordos interestelares de preservação. A cada passo, a mente de Carlos se expandia. Ofereceram-lhe óculos de lentes escuras para suportar a luminosidade de certas áreas. Assim, protegido, ele foi levado a um salão de colunas gigantes e chão espelhado. No centro, um disco metálico flutuava sobre uma plataforma. O capitão não explicou seu propósito. Apenas pediu: "Observe, o tempo revelará." Mais adiante, em uma sala discreta, Carlos viu registros detalhados de encontros anteriores. Datas, locais, até imagens de outros humanos. Ali, a revelação. Ele não era o primeiro a ser levado, mas um dos poucos capazes de reter a memória sem bloqueios. Sua mente era considerada aberta o suficiente para compreender a experiência. O capitão confidenciou que tentaram contatos pacíficos antes, mas todos foram interceptados por autoridades terrestres ou desacreditados publicamente. Por isso, continuavam ocultos. Se desejar, conte o que viu. Prepare as pessoas para o futuro. O contato acontecerá quando houver aceitação. Com essas palavras gravadas em sua mente, Carlos foi conduzido de volta à nave. A travessia pelos túneis ocorreu em silêncio reverente. Quando emergiram do Monte El Calu, o céu estrelado parecia indiferente a tudo que acabara de presenciar. A nave pairou sobre sua casa. 2 humanoides o acompanharam até o quintal e se despediram com um olhar sereno. A pirâmide ascendeu lentamente, desaparecendo entre as estrelas. Dentro de casa tudo estava como antes: o sofá, a mesa, o relógio. Mas Carlos sabia que ele não era mais o mesmo. Ficou em silêncio por semanas, tentando processar o impossível. Até que, encorajado por um senso de responsabilidade, contou tudo ao amigo Wilson Souza. Juntos foram até a Sierra Bermeja, investigando o mistério, e lá testemunharam algo ainda mais inquietante: uma nave triangular, diferente da que Carlos conhecera, perseguida por caças militares. Viram a explosão que selou sua convicção. Havia mais do que boatos, mais do que histórias. Existia um segredo guardado a qualquer custo.